Fala pessoal, estou aqui gravando, trazendo uma novidade incrível para vocês que nem deu tempo de eu chegar em casa. Estou aqui em Guarapari, Espírito Santo, onde foi realizado o Summit da Powertune. E essa novidade são as colunas calculadas em modelos Direct Lake, tá? O que não era possível, agora é possível. Vou dar alguns exemplos aqui, tá? Essa gravação surgiu através da divulgação no post oficial, né, no fórum oficial do Microsoft Power BI, e também motivou por alguns exemplos que a Amal Ben Rebai trouxe no seu LinkedIn, também Microsoft MVP. Vou deixar os links aqui na descrição para vocês conferirem o post dela e também lá no fórum, tá? Então vamos aqui para a tela do meu computador, onde a gente vai conseguir ver melhor o que eu estou querendo dizer. Eu tenho aqui um report que eu criei, tá? Ele está em Direct Lake, em um modelinho. Então eu tenho aqui total de vendas por mês, bem simples. Uma coisa que eu gostaria que você reparasse, né, que eu tenho meu navegador configurado em inglês, tá? Então isso vai ser muito importante na demonstração. Esse report, ele está conectado a este modelo aqui, ó, Semantic Model Main. Vamos abri-lo aqui e a gente vai dar um exemplo bem bacana. Ok, então ele está aberto aqui ainda em modo de visualização. A gente vai colocar em modo de edição, ok? Então vamos supor que agora eu queria colocar uma coluna do mês para qualquer idioma que respeite o idioma do usuário. Isso é bem bacana, tá? Você não precisa materializar uma coluna com esses valores, por estar em Direct Lake. Então isso é um recurso que eu achei muito interessante, essa ideia. Então aqui na tabela de Date, eu vou aqui em nova coluna, tá? Ok, então aqui nova coluna, aí eu vou dar o nome de Month Name, com espaço, porque eu já tenho uma coluna sem espaço, né? Então aqui, Month Name, eu vou escrever assim, ó, Format, é uma medida, é uma sintaxe DAX, tá? De coluna calculada. Então, format, date, a coluna date, né? Vírgula, qual o formato que eu quero dar, tá? Então, vou colocar assim, ó, M minúsculo 4 vezes, que ele vai me retornar o nome desse mês. E aqui, ao invés de colocar um idioma, eu vou colocar uma função muito bacana, chama User Culture, tá? Então, ele vai entender qual que é o usuário logado nesse sentido. Então vou selecionar aqui, lembrando que ela é uma coluna textual, então eu preciso ordenar pelo número do mês para poder ficar numa ordem cronológica correta. Então eu venho aqui em avançado, sort by column, aqui ó, month number. Muito bom, né? Como estamos em Direct Lake, eu não preciso salvar, ele já está salvo, já está refletindo aqui. Vamos atualizar aqui e ver se isso realmente surtiu efeito, tá? Então só dei um refresh na página. Aqui obviamente não mudou nada porque eu não coloquei a coluna que eu acabei de criar. Então aqui em Edit, a gente troca aqui essa coluna Month Name que está aqui por essa Month Name que eu acabei de criar. Ok, a gente tem que subir um nível acima. Então não mudou absolutamente nada, certo? Não mudou absolutamente nada. Mas e se eu trocar o meu navegador para português? Esses nomes aqui embaixo precisam trocar. Então se eu vier aqui em configurações e depois vier aqui em General e vou trocar aqui o idioma do meu navegador. Vou selecionar. Olha quem chegou aqui, galera, ó. Rafael Mendonça. Tamo junto, meu cara. E vou selecionar aqui, ó, Brasil, português do Brasil, tá? Vou selecionar, eu já tinha selecionado, né? Beleza. Posso voltar aqui pro meu report. E olha só que bacana aqui embaixo. Todos os nomes do mês foram alterados para português do Brasil. Vamos colocar um idioma não tão comum nosso aqui. Só para ver aqui em geral, selecionar o idioma de exibição, vamos colocar aqui Basque, nem sei que linguagem é essa aqui.
tá? Depois a gente se vira para voltar. Vamos aqui em Report. Olha aqui. Trocou, tá? Isso sem eu precisar materializar uma coluna com cada idioma. Imagina eu fazer isso para cada idioma, tá? Então, isso aqui ficou muito bacana, esse recurso, achei bem legal. Eu vou voltar para o inglês, porque eu não vou conseguir me entender aqui. Eu acho que é a primeira opção, inclusive. Ufa, consegui voltar aqui para o inglês. Então, outro exemplo agora de coluna calculada. Às vezes você tem ali seus clientes e você quer saber quanto tempo esses clientes estão na sua carteira, né? Então, e na tabela lá no teu Lakehouse, você vai ter a data de criação daquele cliente, ok? Só que isso é dinâmico. Ao invés de você ficar materializando essa coluna com essa conta, né, com essa diferença de dias, aí você poderia fazer isso numa coluna calculada no Direct Lake, sem precisar materializar ela, e aí você consegue usar no filtro. Mas se você quiser usar uma média de dias, aí você vai usar uma medida, tá? E não uma coluna. Eu quero usar uma coluna porque eu quero usar o filtro disso, tá? Eu quero usar um segmentador de dados. Então aqui na tabela de Customer, eu vou criar uma nova coluna. Eu vou chamar essa coluna de anos dentro, tá? Então vou chamar aqui de date, eu vou chamar a função dateDiff, tá? Que ela vai fazer uma diferença entre duas datas, lembrando que eu estou no contexto de linha da coluna calculada, que eu tenho aqui a coluna created date, que é a coluna de criação desse cliente, tá? E qual que é a segunda data? Hoje, tá? Então, today, vírgula, eu quero isso em qual tempo, né? Então, em anos, tá? Vamos supor que eu quero só anos completos, né? Então, eu vou usar uma função aqui por fora, chamada round down, que eu só quero que ele arredonde para baixo, né? Com 0 de casas decimais. Vou confirmar aqui. A partir desse momento, essa coluna calculada eu consigo utilizar no meu visual, tá? Então venho aqui, vou dar um refresh e posso trazer aqui, tem que entrar no modo de edição primeiro do relatório, tá? Então aqui em Customer posso pegar esse yearzinho, trazer para cá e trocar para um visual de segmentação. Tá? E aqui eu posso, vamos trocar só o tipo de slicer aqui, ó, acompanho só aqueles clientes que têm 1 ano, naqueles que têm 2, os que têm 7, e aí você consegue utilizar essa coluna calculada em DAX no modelo Direct Lake para filtrar os resultados. Como é Direct Lake, ele está fazendo essa query, tá? Então, sempre na primeira vez essa coluna ela é trazida, ela é carregada no cache, ó, renderizou, tá? Depois disso ela fica performática, tá? Ó, tá fazendo aqui a filtragem. Muito bacana isso aqui, né, pessoal? Então, esse recurso do Direct Lake com colunas calculadas em DAX abre um leque. Obviamente, isso aqui precisa ser avaliado, como que isso se comporta no background com as queries que são feitas e quanto que isso consome de iterativo do background da capacidade, a gente precisa avaliar caso a caso ainda, é um recurso muito novo. E também, mas vocês podem falar, mas por que não materializa isso no Lakehouse antes? Ok, isso é um ponto, né? Obviamente, se você materializar esse tipo de coluna de anos dentro e fizer refresh, beleza, né? Mas aquele de idioma, será que faz sentido materializar ou não? Então, essa ideia que eu estou trazendo aqui, ela abre possibilidades para o analista de negócio que às vezes não tem acesso ao Lakehouse e precisa criar um recurso como esse. Então, ele pode criar, validar e depois abre um ticket para a sua TI ou para o setor responsável e materializa aquela coluna, por exemplo. Então, é uma opção a mais que a gente está ganhando aqui com essa atualização de agosto. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos. Forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Obviamente, se você quiser saber uma média de dias,